Muito vereador diz que vai a Brasília buscar emendinhas. Dá a impressão que eles vão trazer numa caixa de sapato, né? Talvez no passado até mesmo já vi prefeitos antigos, lá dos anos 60, comentando que iam à capital buscar recursos, de fato buscavam um cheque. Mas não é nada disso quando o vereador fala que vai buscar emendas em Brasília. Na verdade, muitos sequer entendem do assunto e dão a impressão de que eles precisam mesmo ir até Brasília, porque caso contrário eles não vão conseguir buscar recursos para os municípios. Mas a grande verdade é que, primeiro, nós temos que entender o que são as emendas e que, de fato, há sim o poder de deputados federais, senadores, indicarem recursos no Orçamento Geral da União para onde eles acharem melhor. Podem também ter essa mesma possibilidade de deputados estaduais, a depender do estado, e também os vereadores, a depender da lei orgânica municipal. Mas quando um vereador diz que vai até Brasília buscar emendas para o município dele, na verdade, se ele tiver muito êxito nessa viagem, ele vai ir até algum deputado federal ou senador. As bancadas estaduais também têm emendas, mas não vem ao caso. E eles vão sensibilizar aquele deputado federal ou aquele senador para que aquele deputado, aquele senador, que eu vou chamar só de parlamentar, para que ele decida destinar parte dos recursos a que ele tem direito de destinar para aquela finalidade que aquele vereador falou. E aí eu te pergunto, para convencer o deputado, precisa ir até lá olho no olho? Talvez sim, pegar na mão, vender a alma, quer dizer, fazer o compromisso de apoiá-lo na próxima eleição, quer dizer, fazer algum compromisso com ele, né? Falar que vai ajudá-lo quando ele precisar, né? Assim, bem, talvez o deputado federal também tenha um escritório na capital do seu estado. Talvez não precise ir até Brasília, mas dependendo de onde fica a cidade, é mais fácil ir até Brasília do que ir até a capital do seu estado. Então, nós estamos aqui para dizer que não faz sentido ir até Brasília. Mas muitos, de fato, não vão lá para buscar essas emendas. Eles vão lá pensando em outras coisas, provavelmente. Vamos lá. O que é que vai fazer um deputado querer destinar as emendas para a sua cidade? Muito provavelmente, a maior parte deles vai pensar em: mando as emendas e o vereador vai pedir votos para mim na próxima eleição. Ele vai fazer uma avaliação de 3 elementos: quem vai executar, quanto o vereador está pedindo e, bem, por enquanto esses 2 pontos, pode ser que eu fale um terceiro daqui a pouco, mas quem vai executar é o seguinte: é o próprio governo federal, vai ser o estado ou vai ser o município? Ele vai querer saber quanto que aquele vereador está pedindo de emenda. Ele não tem infinito, ele tem uma certa quantidade. E ele vai querer saber objeto. Por quê? Se for governo federal, estadual ou município, ele vai pensar o seguinte: o governo federal e estadual são bons de execução. Eles não vão desperdiçar essa emenda por falta de capacidade de fazer uma boa licitação. Mas dependendo do caso concreto, a entrega não vai permitir ali uma festa, soltar foguetes ou coisas muito impactantes, de modo que talvez ele prefira que o município receba esse recurso. No caso, o poder público municipal. E o município recebendo tem a boa vantagem de que, se o prefeito for amigo dele, vai anunciar para todo mundo que aquela obra, aquela aquisição foi viabilizada com o apoio daquele deputado. Mas também tem o risco da equipe da prefeitura não conseguir fazer a licitação e perder o prazo para apresentar a proposta de convênio, perder prazo para abrir contas bancárias, perder prazo para levar documentos. Então ele vai pôr na balança que talvez não vale a pena mandar recurso para o município, né? Mas ainda assim ele pode querer, mas pode também pegar a ideia de que aquele prefeito é adversário político dele. Se ele deixar emendas para aquele prefeito, pode ser que aquele prefeito vai falar que foi outro deputado que mandou. Ou, como eu já vi em alguns casos quando eu era vereador, dando treinamentos para vereadores, pode ser que o prefeito vai deixar perder os prazos para
não nem receber aquela emenda. E aí o deputado vai ter perdido a chance de destinar aquela emenda para algum lugar que poderia render votos, quer dizer, poderia destinar aquela emenda para algum lugar que fosse ajudar mais pessoas. Então ele vai pensar talvez em mandar para associações. E as associações, obviamente, ele vai mandar só para aquelas que forem parceiras, né? Associações e entidades do terceiro setor ou entidades paraestatais. Mas também corre o risco de perder, porque muitas são movidas de fato por pessoas que trabalham no voluntariado. E pessoas voluntárias muitas vezes têm boa vontade, bom coração, mas não têm domínio técnico e vão ter dificuldades às vezes de pegar simples 3 orçamentos sobre determinado assunto e pode ser que ele perca também. Então ele vai fazer uma conta aí do tipo risco, potencial de votos, seriedade, etc. Então ele vai querer saber para quem que o vereador quer que mande. Segundo, valor. O deputado ele tem um valor definido de acordo com as regras previstas na Constituição Federal ou estadual ou, no caso do vereador, na Lei Orgânica Municipal. Este valor ele é calculado com base em um parâmetro e ele tem sido a receita corrente líquida realizada no exercício anterior ao do encaminhamento do projeto de lei orçamentária. Mas sem precisar entrar muito em detalhes, o deputado federal, a última vez que eu estudei esse assunto, tinha cerca de 30 e poucos milhões e o senador 55 milhões. Já tem alguns anos isso, a tendência é ter aumentado, mas o dinheiro vale menos, mas é outra história. Então o deputado tem esses milhões, o federal, assim como o senador, mas eles têm uma regra, metade é para a área da saúde. Então, quando eu falo que ele quer saber o objeto, para o que o vereador quer, tende a ser mais fácil quando o vereador pede para a área da saúde. Por quê? Metade das emendas já precisam ir para a área da saúde, então aquele deputado vai ver com bons olhos, certamente, se o pedido for para a área da saúde. Ah, mas por que ele vai ver com bons olhos? Porque ele já tem que queimar, entre aspas, metade pelo menos da emenda dele tem que ser para a área da saúde. Ah, mas se eu quiser asfaltar uma rua? Bem, pode também, mas tem ali um outro vereador que já pede votos para aquele deputado há 10 anos que pediu para asfaltar a rua. Será que ele vai priorizar aquele que está chegando agora ou aquele que já é do grupo político dele e está com ele há mais tempo? Então os novatos tendem a ter maior êxito se pedirem para a área da saúde. Beleza? Inclusive, abre parênteses, a gente vê muito na prática, conversando com vereadores, o seguinte, o deputado está com emenda sobrando para a área da saúde, mas o vereador quer apoio para a associação. O que o deputado faz? Ele manda para o prefeito 200 mil para a área da saúde, o prefeito às vezes nem precisa de mais dinheiro para a área da saúde, já tem o suficiente, manda aqueles 200 mil e pede para o prefeito mandar 200 mil para a associação. Ué, mas por que não mandou direto para a associação? Pode ser que a associação tivesse alguma pendência de documentos ou provavelmente o deputado não tinha como mandar para a associação porque ele preferiu usar aquele recurso que ele poderia mandar para a associação para mandar para outra associação de outro município a pedido de outro vereador. E aí acaba gerando para o prefeito o constrangimento de ou aceita aqueles 200 mil a mais para a saúde que ele nem estava precisando e tira 200 mil de recursos próprios para mandar para a associação, ou vai ter o desgaste político com o vereador que vai ouvir a história. O prefeito recebeu 200 mil para mandar para a associação e não quis mandar. Vai gerar esse desgaste, né? Difícil também. Mas aí a terceira parte que eu falei eu falei sobre quem vai executar o objeto e agora a questão dos valores. Por quê? Porque existem valores mínimos. Um deputado federal, por exemplo, até pouco tempo atrás, o mínimo que ele podia mandar era de 100 mil reais. Dependendo da área, até mais do que 100 mil. Mas eu já vi vereador chegar lá e falar, manda um saco de bola pro meu município. Ué, quanto custa um saco de bola? Sei lá, R$1.000? Tá, mas de emenda parlamentar o mínimo seriam 100 mil. O deputado pode até mandar o saco de bolas, vai comprar com o dinheiro dele e vai conquistar um apoiador forte ali, né? Mas é importante que vocês saibam isso. Qual é o valor mínimo que o deputado tem para mandar para essa finalidade? O mínimo é de X, então ele peça pelo menos o mínimo, né? Se você for pedir algo que você nem faz ideia de nada, peça o mínimo, não seja ganancioso de pedir logo 4 milhões, ele não vai mandar tudo para a sua cidade. Peça o mínimo e para a área da saúde, a chance de dar certo é muito maior. Mas também
temos que falar uma coisa importante. Existe sim esse acordo de cavalheiros, o deputado tende a mandar recursos para onde haverá apoio para ele nas eleições, é natural isso. E eu já vi muito vereador falando assim, temos que votar em fulano porque ele foi o que mais mandou dinheiro para a cidade. Peraí, e se ele não for um bom político? E se ele votar de maneira que prejudica o povo ou algo nesse sentido? Será que vale a pena a população votar nele mesmo ele tendo pautas ruins, apesar de, naquele caso concreto, ser o que mais mandou dinheiro para o município? Bem, eu penso que esse parâmetro de apoiar o que manda mais dinheiro nem sempre é o melhor. Inclusive, quase nunca é o melhor. Talvez seria melhor desvincular as coisas, mas o vereador precisa mostrar trabalho, né? E uma das maneiras de fazer isso é conseguindo captar recursos. Então, uma dica para os vereadores é: não foquem em abraçar apenas aquele que vai mandar mais dinheiro para a sua cidade. Foca em apoiar aquele que você admira politicamente, que você teria prazer de pedir votos para ele na próxima eleição. E se você conseguir captar com ele algum recurso para a sua cidade, ainda que menos do que outro pudesse oferecer, ainda assim pode ser mais inteligente, correto e benéfico para a democracia. Agora, se você ficar pensando só em apoiar quem manda mais dinheiro para a cidade, bem, você pode estar vendendo a alma para alguém que não merece o seu apoio, mas você vai estar diante de uma situação que ou você vai manter a palavra e apoiar um ruim, ou você não vai manter a palavra e isso vai te tornar ruim. É difícil, né? Então, conselho: pensa 1000 vezes antes de fechar qualquer tipo de compromisso. Mas depois que feche, também, caso salvo motivo de grande força e maior, mantenha o que você já combinou, né? E aí, aos novatos vereadores, reforço: muita atenção na hora de fechar compromissos, mas mantenha-os até o final da vida política de vocês. E a quem já fechou compromisso, mantenha, né? Bem, é isso aí. Tem mais interesse de saber sobre esse e outros assuntos? Temos mentorias todas as quartas à noite. Chama no direct, manda sinal de fumaça que a gente entra em contato com você. Um abraço.